Olá, irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso curso de pregação expositiva pelo Seminário Escola Teológica João Calvino. Nessa primeira aula, nós vamos iniciar o módulo 1 com a hermenêutica para pregadores. Primeira aula do módulo 1, hermenêutica para pregadores. Vou fazer uma apresentação do curso, do módulo, né? Então, o módulo de hermenêutica para pregadores visa a instrução daqueles que labutam no ministério da palavra, seja para o ensino em escola bíblica e doutrina, né, cultos, escola bíblica dominical ou cultos de doutrina, ou na pregação fiel e expositiva da vontade de Deus contida na sua revelação, que é a Escritura Sagrada, né? Nosso curso está dividido em duas partes, né, esse módulo de hermenêutica para pregadores. A primeira parte, que é a parte histórica, é onde nós conheceremos o desenvolvimento da interpretação bíblica. E a segunda parte, que é prática, é onde iremos conhecer as ferramentas de interpretação propriamente dita. Eu gostaria de indicar aos irmãos que, se na medida do possível, se puderem adquirir, estejam adquirindo alguns livros que vão ser basilares e são praticamente os mais utilizados hoje nessa área de hermenêutica. Temos o livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee e do Douglas Stuart, muito conhecido. Temos o livro que hoje talvez seja a maior referência na área de hermenêutica, que é a Espiral Hermenêutica, de Grant Osborne. Um outro livro também muito bom, uma linguagem muito didática, que é o livro A Bíblia e seus Intérpretes, do reverendo Augusto Nicodemos Lopes. E o último livro que eu gostaria de recomendar, que é o livro Vivendo na Palavra, de Howard e William Hendricks. Esse livro, ele também trata da questão hermenêutica, da interpretação, ensina as ferramentas, mas eu entendo que a linguagem dele é uma linguagem mais devocional, uma linguagem mais, como é que eu posso dizer, enquanto os outros são mais técnicos, né, e com exceção à Bíblia e seus intérpretes, que o reverendo Augusto Nicodemos tem um tato muito bom, a didática dele é muito boa. Esse livro ele é tipo o estilo de Hernandes Dias Lopes, tá? Então ele ensina de forma didática e também de uma forma muito devocional. Introdução. Hermenêutica. O que seria hermenêutica? O termo hermenêutica, irmãos, ele tem a sua origem no grego e seu significado é interpretar, né? Então disse que a palavra deve sua origem ao nome do deus grego Hermes, tá? Vou pegar a canetinha aqui e mostrar para os irmãos. Hermes. Hermes, essa imagem que eu coloquei aqui é uma imagem que refere-se a Hermes, um deus grego, da mitologia grega. E Hermes, ele era conhecido como mensageiro dos deuses, né? Segundo conta o mito, Hermes não só entregava a mensagem, ou seja, ele não só entregava a mensagem, mas também fazia o que? Ele interpretava, tá? Então ele não só entregava, mas ele interpretava aquela mensagem que era entregue. Em seu livro A Espiral Hermenêutica, Grant Osborne define a palavra como ciência que define métodos. Vou falar isso aqui bem devagar. A ciência é uma ciência que define o que? Define métodos. E ela define métodos com um propósito, interpretação do significado dado por um autor específico. Ou seja, o indivíduo escreveu alguma coisa e o que ele escreveu possui um significado. Ele não escreveu nada aleatoriamente, sem querer transmitir alguma coisa com aquilo, alguma mensagem. Então, a hermenêutica, na definição de Grant Osborne, é a ciência que define os métodos necessários para se enxergar a interpretação do significado, se encontrar o significado
desses escritos de algum autor específico, tá? A hermenêutica, então, irmãos, de uma forma bem mais simples, ela deve ser estabelecida como uma ciência que, por meio de ferramentas específicas e métodos adequados, interpreta qual o sentido pretendido por quem? Pelo autor. Então, o nosso intuito é chegar à intenção autoral, aquilo que o autor ele quis transmitir quando escreveu, quando se dirigiu ao seu público original. Então, seu significado para o contexto em que foi escrito, ou seja, não é só chegar ao significado, mas ao significado para aquele primeiro público e, finalmente, transpondo os abismos, que são distanciamentos, a gente vai ver isso mais à frente, contextualizando e aplicando aos leitores atuais. Então, a gente vai fazer, de fato, aquilo que a mitologia diz que o Hermes fazia com a mensagem, que era não só entregar, mas interpretar e aplicar essa mensagem aos leitores atuais. No livro A Bíblia e seus Intérpretes, o reverendo Augusto Nicodemos, ele falando sobre a natureza humana da Escritura, ele afirma o seguinte: o fato de que a Bíblia não caiu pronta do céu, mas que foi escrita por diferentes pessoas em diferentes épocas, em línguas e lugares, alerta-nos para o que alguns estudiosos têm chamado de distanciamentos, tá? Distanciamentos. Então, o fenômeno do distanciamento ele pode ser percebido em diversas áreas, tá? Então, em quais áreas? Distanciamento temporal, ou seja, a Bíblia está séculos distante de nós, não é um livro que foi escrito ontem ou agora. O distanciamento contextual, os livros da Bíblia foram escritos para atender determinadas situações que já se perderam no passado. Por exemplo, as cartas de Paulo. Nós temos cartas de Paulo que foram escritas, por exemplo, a carta aos Coríntios, que foi escrita para atender determinada situação. Ou seja, havia ali um contexto e Paulo escreve aquela carta para resolver certa animosidade que havia ali dentro daquela igreja, ou seja, circunstâncias, problemas que haviam na comunidade. Distanciamento cultural, o mundo em que os escritores viveram já não existe mais. O distanciamento linguístico, as línguas em que a Bíblia foi escrita também já não existem. Tá? Então, nós precisamos nos aproximar dessa linguagem, né, e aprender esses idiomas para estudar, de fato, o texto, entender o que o autor estava querendo transmitir. E nós temos hoje acesso a essa linguagem de forma reconstituída. Tá? Então, por exemplo, no grego a gente vai ver duas escolas de grego, no sentido em que há dúvidas sobre pronúncias de determinadas palavras, não no significado, mas em questão de pronúncia. Então, o grego do tempo bíblico, por exemplo, não é o grego que se fala hoje na Grécia, tá? Ele foi modificado com o tempo, que acontece naturalmente com todas as línguas. Então, nós temos também o distanciamento autoral. Os autores dos textos sagrados já não estão conosco para nos explicar o que pretendiam dizer em determinadas passagens. Ou seja, se nós tivéssemos os autores à nossa disposição, para quando tivéssemos dúvida em alguma coisa que eles haviam escrito, perguntar, seria ótimo, mas isso não acontece. Os autores não estão disponíveis a nós hoje para que nós possamos perguntar diretamente a eles. Então, com base nisso tudo, irmãos, qual a importância da hermenêutica para a interpretação bíblica? Então, no livro Hermenêutica Avançada, de Henry Winkler, ele diz o seguinte: nossa compreensão do que ouvimos ou lemos é geralmente espontânea. Observem, nossa compreensão do quê? Do que ouvimos e lemos é geralmente o quê? Espontânea. Né? Então, nós já somos condicionados de uma forma que quando lemos ou ouvimos alguma coisa, automaticamente o nosso cérebro já trabalha para interpretar, pois
As normas pelas quais interpretamos o significado ocorrem automática e inconscientemente. Ou seja, quando você está lendo um jornal, você está interpretando. Tá? Então é natural, a gente interpreta naturalmente. Então, quando algo bloqueia essa compreensão espontânea do significado, tornamo-nos mais cônscios dos processos que usamos para compreender. Ou seja, quando há um bloqueio, aí a nossa mente ela vem perceber, tá? O quanto nós precisamos interpretar, tá? Por isso que ele diz aqui, tornamo-nos mais cônscios dos processos que usamos para compreender. Nós percebemos os processos que usamos para compreender as coisas quando há um bloqueio dessas coisas que nós usamos, desses processos. Por exemplo, quando se traduz de uma língua para outra, então automaticamente você tem que fazer um trabalho de interpretação. Então, há essa dificuldade de quando a gente pega um documento em um outro idioma e ter que fazer essa transposição, essa tradução da língua, né, do idioma. Então nós percebemos que quando nós estamos lendo alguma coisa no nosso próprio idioma, isso é muito automático. Quando encontramos essa dificuldade da língua, nós percebemos esses processos que nós utilizamos naturalmente, que é a língua. Tá? Então, quanto mais bloqueios à compreensão espontânea, tanto maior a necessidade da hermenêutica. Ou seja, a hermenêutica é que nos vai oferecer ferramentas e métodos específicos para que possamos transpor esses bloqueios. Eu coloquei aqui uma imagem para ilustrar bem essa questão do distanciamento, tá? Dessa transposição dos distanciamentos. Então nós temos aqui o autor bíblico em uma margem da montanha. Nós temos aqui o leitor, que é o intérprete. No meio nós temos o abismo, que são os distanciamentos. E aqui em cima, a ponte é a hermenêutica. Então a função da hermenêutica é essa, é ligar o intérprete ao autor e transpor os abismos. Nós finalizamos essa primeira aula aqui. Deus os abençoe. Assistam a aula mais de uma vez para que venham ter uma compreensão bem adequada daquilo que foi exposto aqui. E caso os irmãos tenham dúvidas, é só colocar a mensagem na nossa área de estudos, na nossa plataforma, e eu irei responder aos irmãos tanto quanto possível. Okay? Então fiquem na paz, Deus os abençoe.